Então, a quinta função da gestão pública de turismo é a de empreendimentos e incentivos. Por empreendimentos e incentivos, nós compreendemos tanto o Estado em seu papel de empreendedor e ou financiador, que é a função tradicional da gestão pública do turismo, quanto no seu papel de promoção e marketing, que se configura nas últimas décadas como a principal função da gestão pública do turismo. No aspecto empreendedor e ou financiador, nós podemos apontar ou destacar dois principais. O primeiro do Estado enquanto empresário e o segundo do Estado enquanto incentivador e financiador. O papel do Estado enquanto empresário é uma função tradicional, historicamente surge nos primórdios do turismo, em qualquer destino turístico que busca incentivar o turismo no seu território, principalmente o turismo, claro, a gente está falando turismo receptivo. O Estado ele intervém no primeiro momento enquanto empresário do setor, construindo equipamentos turísticos, fundando companhias aéreas estatais. É uma função que ainda não desapareceu por completo. No Brasil tivemos, enquanto companhias aéreas estatais, a Varig e a VASP, por exemplo, que já não existem mais. Aliás, quase nenhum país hoje tem mais uma companhia aérea estatal, alguns ainda detêm, inclusive países desenvolvidos como a França, com a Air France, mas é uma coisa que quase não existe mais. Aliás, vários destinos que têm surgido também não dependem mais do Estado enquanto empreendedor, mas é uma função histórica e uma função bem tradicional, que tem cada vez mais desaparecido pela tendência ao neoliberalismo, pelo menos até a pandemia, era a tendência que o Estado se afastasse totalmente da economia. Mas isso aconteceu em várias partes do mundo e aqui também no Estado a gente pode citar isso, a construção de hotéis estatais para que o turismo fosse possível de acontecer. Não é? Então, em Natal, o primeiro hotel de Natal, o Grande Hotel, durante a Segunda Guerra Mundial, foi construído para abrigar os oficiais norte-americanos que vieram para cá, ou grandes celebridades também de Hollywood daquela época que se hospedaram no Grande Hotel Natal. Depois, o primeiro hotel litorâneo do estado e da região Nordeste foi o Hotel Reis Magos, construído em 65 pelo governo de Aloysio Alves. Também é um outro exemplo. Além de vários outros hotéis em todo o estado, como o Hotel Tungstênio Currais Novos, o Hotel Vila do Príncipe em Caicó, o Hotel Termas em Mossoró e outros que foram construídos pela gestão pública, pelo Estado, para poder incentivar o turismo e depois transmitidos à iniciativa privada. Então, essa função é obsoleta, apesar de ainda existir, tá? A segunda função subfunção, é o Estado incentivador financiador. E aí, nesse aspecto, a gente pode citar o Estado construindo infraestrutura urbana básica, o Estado construindo acessos, tanto estradas quanto aeroportos, promovendo cursos de educação e qualificação profissional, abrindo fundos de crédito setoriais, como temos o Fungeto em nível nacional, promovendo isenção ou incentivos fiscais para atrair investidores externos e buscando ativamente esses investidores ou agências de financiamento, que é o caso dos mega eventos em que o Brasil, o país, teve que se candidatar. Então, a política de turismo toda se voltou para a candidatura do país para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo, e depois disso, para preparar o país para sediar esses mega eventos. E também temos o caso do Prodetur, que foi iniciativa dos governos dos estados nordestinos para buscar ajuda, aliás, o empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que depois isso foi nacionalizado, mas que ainda assim passa pelo controle do Ministério do Turismo e ainda continua sendo financiado pelo BID. Todas essas ações de investimento e de empreendimento que o Estado faz, ele acaba promovendo a desvalorização de capital. Isso é um conceito trazido por Hall. Ele cita Dametri, né? Faz uma citação de Dametri explicando o que é isso, que na verdade não deve ser compreendido no contexto que a gente usa de perda monetária em termos de divisa estrangeira, como o real foi desvalorizado frente ao dólar. Não é isso. Na verdade, quando o Estado ele investe
em infraestrutura urbana básica ou construindo acessos, ele, na verdade, ele está tirando uma parte dos custos das iniciativas privadas, tornando aquele investimento de menor risco e mais baratos. Então, tornando os investimentos mais vantajosos para que os investidores, principalmente os estrangeiros, possam ver. Então, citando aqui Dametri, né, como está no livro de Hall, a desvalorização do capital é o processo pelo qual o Estado subsidia parte do custo de produção, por exemplo, auxiliando no fornecimento de infraestrutura ou investindo num projeto turístico em que o capital de risco privado não estaria disponível de outra maneira. E o Estado acaba fazendo tanto isso que ele acaba, na verdade, subsidiando o turismo para os países ricos. A gente diz isso porque, na verdade, são as populações dos países ricos são as que mais viajam. E as principais empresas turísticas em nível mundial vêm desses mesmos países ricos. E então tudo isso, tanto os turistas quanto as empresas, acabam sendo subsidiados pelas gestões públicas dos países em desenvolvimento, que são os que mais investem, são os que mais precisam, porque são os que têm mais carência em infraestrutura. Isso é uma crítica que fazem os autores Krippendorfer, que vocês conhecem do livro Sociologia do Turismo, também esses autores franceses, Kerr, Lequer, também falam muito bem disso, né, que o turismo acaba sendo um dos setores mais subsidiados nos países em desenvolvimento, a sigla PED, e que os possíveis custos privados são transformados em custos públicos ou sociais, porque, em última instância, quem vai pagar por isso é a população residente. Então, através do fornecimento de terra barata, de incentivos e isenções fiscais ou empréstimos a juros baixos, é o Estado desses países de desenvolvimento, em última instância, são as populações receptivas ou residentes desses países em desenvolvimento que vão financiar as viagens e os investimentos de pessoas provenientes das nações mais ricas do planeta. E de onde vem esse investimento, na verdade? Eu digo essa pergunta de uma forma prática. Como é que o Estado pode direcionar recursos para a atividade turística, que no ano de 2020 contabilizaram, concentrados no Ministério do Turismo, mais de 1 bilhão de recursos. Então, ele vem tanto do orçamento da União, do Estado e dos municípios, através de emendas parlamentares. Então, é por isso que o Ministério do Turismo providencia a cada ano uma cartilha para os secretários estaduais, os secretários municipais, sobre como eles podem pedir aos seus deputados que estão no Congresso emendas parlamentares para financiar projetos que eles precisam no turismo. Outra forma é através de investimentos diretos estrangeiros. E a terceira forma, que é muito recorrente aqui no Brasil e no nosso estado, através de empréstimo internacional. Esses hotéis que eu falei para vocês, construídos no estado, no governo de Aloysio Alves, eles foram financiados pelo Fundo da Aliança para o Progresso, que foi uma organização internacional de financiamento sediada nos Estados Unidos e que fornecia empréstimo para projetos que eles acreditavam que serviriam na sua luta contra o comunismo. Então, vários projetos aqui no Brasil e no estado foram financiados com esses recursos, inclusive para o turismo, como todos esses hotéis estatais, o Hotel Tungstênio, o Hotel Reis Magos, o Hotel Vila do Príncipe em Caicó, o Hotel Termas em Mossoró e outros projetos também que foram feitos de prospecção de potencial turístico do litoral do Rio Grande do Norte. Também foi um estudo nos anos 70 que foi feito com recursos da Aliança para o Progresso. O Banco Mundial, desde os anos 70, tem inúmeros projetos no Rio Grande do Norte de combate à pobreza, mas a partir dos anos 2000, finalzinho dos anos 2000, não, desculpe, no começo dos anos 2010, o Banco Mundial começou a financiar projetos do turismo porque houve problema com o BID no financiamento de alguns dos nossos projetos, do Projeto 3. Então, primeiro criou-se o programa RN Sustentável e depois o programa Governo Cidadão, ambos que está em vigência, o Governo Cidadão, e ambos foram e são financiados pelo Banco Mundial. E o nosso parceiro aqui no estado tradicional é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que desde os anos 90 financia projetos no âmbito do Prodetur.
A segunda grande função de empreendimentos e incentivos é o da promoção, mas antes vamos recapitular. Então, nós vimos que o papel de incentivador da gestão pública do turismo ocorre de três maneiras. Isso aí, né, citando também os autores Mill e Morrison. O primeiro é pelo investimento de capital, construindo equipamentos turísticos, a função de empresário, infraestrutura básica e de acessos, captando financiamento das agências internacionais, como ocorreu com o Prodetur, financiado pelo BID, e com o governo cidadão, projetos financiados pelo Banco Mundial, promovendo cursos de capacitação e qualificação profissional, como os cursos do Pronatec para a Copa do Mundo, ainda por meio das qualificações promovidas pelo SENAC. Inclusive, essa qualificação que está sendo oferecida agora de segurança sanitária, né, no contexto do combate ao Covid, que é uma iniciativa da CETUR, Governo do Estado, junto com o SENAC. E após o investimento de capital, temos como segunda forma o incentivo fiscal, atraindo assim investidores externos de peso. Em terceiro, temos a promoção, a gente enquadrou a primeira e a segunda, não é? A questão de construção de equipamentos, seja turístico, seja de infraestrutura, a questão de qualificação profissional, mas também os incentivos fiscais, como sendo a subfunção de empreendimentos e incentivos. E a segunda grande subfunção seria essa de promoção e marketing, que acaba por se tornar, na verdade, a principal função da gestão pública do turismo, isso desde já algumas décadas. Ao ponto que poderíamos afirmar que a promoção e marketing se tornou como uma função independente, uma sexta função básica da gestão pública do turismo, porque com a tendência do Estado se afastar cada vez mais da economia, deixar de intervir tanto, na verdade o que sobrou para o Estado acabou sendo a promoção e o marketing, né? Também um pouco a coordenação, mas a promoção e marketing é o que é mais visível e é o que tem se tornado mais forte, e a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Alguns exemplos dessa promoção e marketing que nós podemos citar: nós temos aqui a criação de marcas, como a criação da marca Brasil, pelo Plano Aquarela do Brasil 2003-2006, que criou essa marca que ainda está em utilização hoje em 2020. A marca do RN, do Plano Estratégico de Marketing Turístico 2017, foi feito justamente para criar essa marca e, digamos, criar uma maior conscientização em torno do Rio Grande do Norte, com a ideia de que tudo começa aqui, que na verdade o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte, que é algo que o governo do estado está querendo provar atualmente, e que foi uma marca criada por duas empresas internacionais, a empresa Solimar de consultoria e a empresa de branding, que é a Global Green, que criou essa marca do Rio Grande do Norte, e são empresas especialistas, né, no marketing de destinos turísticos. Temos também a criação de websites e de aplicativos institucionais, ainda dando o exemplo do Rio Grande do Norte. Também, quando falamos em marketing, a gente não fala só em divulgação, nem em comercialização. O marketing, na verdade, é você conhecer as necessidades do seu consumidor e buscar atendê-las da forma mais eficaz possível, mais eficiente possível. Então, para que a gente possa conhecer as necessidades do nosso consumidor, a gente precisa fazer pesquisas. Então, a pesquisa de perfil da demanda ou pesquisa de competitividade de produtos também entram dentro do leque, dentro da pasta de promoção e marketing. E aí um exemplo muito bacana que nós podemos citar como promoção e marketing e aliás, bacana eu digo porque ele é mais sutil, é quando a Secretaria de Turismo se envolve, ela até mesmo chega a oferecer a produção de programas de televisão, de filmes, de novelas, e que dessa forma o destino todo ele ganha uma grande visibilidade a um custo muito baixo. Por que é um custo muito baixo? Então vamos ver, por exemplo, na produção de uma novela. A primeira novela produzida no RN da Globo, né, que foi em Natal, foi a novela Dancing Days, na década de 70. Nós não temos nenhum registro disso, infelizmente, mas os últimos capítulos
os atores vieram, filmaram a lua de mel, foi em Natal, foram nas zonas de Genipabu, foram na boate. Então, isso aí foi a primeira novela promovida pela Setur Natal. A segunda novela, que aí está nos registros como a primeira, mas na verdade foi a segunda, foi a novela Cambalacho, filmada aqui em Natal no final dos anos 85, 1985 e início de 1986. Também os capítulos finais da novela, em que dois personagens iam para Natal visitar, e é o personagem Tina Pepper, que era representado por Regina Casé, e o namorado dela, eu não lembro o nome, mas o ator era Paulo César Grande. E eles vieram para Natal, vão para as dunas de Genipabu, e essa imagem, esse videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante, não só porque mostra Natal, mostra as dunas de Genipabu, mostra a Regina Casé visitando a Praia da Redinha, mas porque uma das primeiras cenas, eu quero que vocês prestem atenção nisso, ela está num hotel, se eu não me engano é o Hotel Vila do Mar, e então vejam que é o comecinho da Via Costeira, hein? Ela está num dos hotéis da Via Costeira, eu acredito ser o Vila do Mar, e ela entrega um passaporte Brasil. O que é esse passaporte Brasil? Isso era uma política do governo federal na época, da Embratur, para promover as viagens no interior do território nacional. Então, as pessoas. Era uma espécie de programa de milhagens que existem hoje em dia nas companhias aéreas. Então, as pessoas tinham essa cartelinha, esse carnezinho, Passaporte Brasil, e à medida que elas iam consumindo em viagens, elas acumulavam pontos que poderiam ser trocados por vários serviços turísticos, inclusive descontos em hospedagens e em passagens aéreas também. Então vejam que interessante essa política de turismo nacional da época que vai ser representada nesse episódio da novela Cambalacho. Vamos ver?